Sobre o jogo, vamos falar um pouco sobre o jogo, né? Até porque vai Vamos. ter novidade na escalação. Segundo informações, são 2 mexidas que vão acontecer ali na parte de trás, na lateral direita e também na zaga. Começando pela lateral direita, que a gente até comentou aqui já na quarta-feira, né, o Edmundo, mas parece que é isso que vai acontecer mesmo. E aí eu vou começar até com o Eri para saber. Eri Johnson, parece que quem está ganhando moral com o nosso querido Pacheco, Álvaro Pacheco, da Boina, é o Pumita Rodrigues. Parece que ele vai ser titular aí, segundo informações. Na lateral direita, ele cansou desse negócio de improviso, não gosta de ficar improvisando, conhece o João Vitor, sabe das qualidades dele e não vai utilizá-lo na lateral direita. Parece que é o Pumita que vai ser esse lateral aí. E aí, o que você acha? Confia? Será que o Pumita já deu aquela chacoalhada e acordou? Acho que muito tempo. Eu acho que essa chacoalhada aí já tinha acontecido há muito tempo. Agora, você precisa de confiança. Você precisa se sentir inteiro. Você precisa se sentir no direito de errar. Que quando você tem o direito de errar, a chance de acertar é muito maior. Quando você está na corda bamba, você tem medo de arriscar. Alguns jogadores. Eu acho que não é possível que um cara de uma seleção, o cara que é de uma seleção, não é possível que ele não jogue tão bem num clube. Para ele chegar na seleção do país dele, é que ele joga muito bem, né? Na posição dele. Ele perdeu a posição porque estava num momento ruim. E aí, falamos muito sobre isso. Uma vez que ele perdeu a posição porque estava num momento ruim, uma outra pessoa da posição pegou a vaga. Só que aí, uma outra pessoa improvisada pegou a vaga daquele que tinha pego a vaga. Aí, para mim, é falta de planejamento, falta de organização. Então, chega agora ele e traz o João Vitor para o meio ou tira ele da lateral, isso já é um ganho. E se ele está dando oportunidade para o Pumita, é porque ele viu no Pumita o potencial que o Pumita tinha quando veio para o Vasco. Quando trouxeram ele para o Vasco, trouxeram ele com potencial de titular absoluto. Ele perdeu a vaga, que é normal também, de vez em quando você não vai bem, a tua cabeça ela dá uma desequilibrada. Alguns. Tem outros que, não vou bem, mas não estou nem aí, lá vou eu. Então, assim, se ele está dando oportunidade para o Pumita, eu torço muito para que o Pumita possa desenvolver um futebol e coloque o Paulo Henrique no banco. No banco. É o primeiro banco. João Vitor não pode ser banco da lateral, na minha humilde opinião. Sim. E aí, Edmundo, a gente falou do Pumita, mas também a mudança que deve acontecer, pelo que a gente está vendo, ele gosta muito do João Vitor. E aí a zaga seria uma zaga que me agrada, principalmente em velocidade, né? Porque parece que o Maicon, que vai para o banco de reservas, entra João Vitor junto com o Léo Pelé. O que você acha dessas mudanças aí na zaga e lateral direita? Bom, a gente sabe que todo jogador precisa de um período de adaptação. Eu acho que já passou o tempo do João Vitor se adaptar ao Vasco. Já. A gente está chegando aí no mês de junho, né? Amanhã já é junho, são 6 meses. Então, ele já tem que estar mais do que adaptado, porque ele é brasileiro. Então, não tem nada diferente do que ele já está acostumado a fazer. Agora, se o Ramon Dias não escalava, se o Felipe Paiva aí... É Felipe Paiva? O técnico que estava interino? Não, Rafael Paiva. Rafael Paiva. Se o Rafael Paiva também não escalava ele na posição dele, é porque ele não estava tendo destaque nos treinamentos. Ele jogou bem a partida contra a equipe do Fortaleza. Mas quem arrebentou no jogo, quem entrou bem pra caramba mesmo, foi o Pumita Rodrigues, que fez um cruzamento até de perna esquerda para o gol do Verratti, lá na ponta esquerda, num contra-ataque. Fez ótimos cruzamentos pelo lado direito, só que ele entrou como ponta, né? Então, eu acho que o Álvaro percebeu que ele tem talento, e o Eri está coberto de razão, quando ele fala, o cara, para chegar à seleção, tem que jogar bem no clube. E agora, onde ele está? Ele está no clube. Né? Um clube grande, um clube que dá toda a estrutura para que ele jogue bem. E a gente sabe que ele joga bem. Alguém até lembrou que a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi com um belíssimo gol do Pumita no Campeonato Carioca do ano passado. Um golaço. Então, ele tem qualidade, muita qualidade, e ele precisa só estar ligado no jogo o tempo todo.
porque um jogo como esse requer você estar ligado. E o João Vitor é um ótimo jogador, cara. Ótimo jogador, não é à toa que o Vasco pagou cerca de 6 milhões de euros, o trazendo do Benfica, né, de um time europeu. No natural é você vender. Comprar de um time europeu não é tão normal assim. Mas aconteceu, então torcer para que o Álvaro Pacheco tenha tomado a melhor decisão e que esteja escalando aí o melhor Vasco para esse confronto contra a equipe do Flamengo. Até porque, Edmundo, Gui, todos que estão aqui, até porque o treinador viu muito o João Vitor atuando. Né? Exato, ele falou isso. Ele falou isso? Jogou contra o Vitor. Viu muito atuando e viu um jogo do Maicon, onde o Maicon não foi tão feliz. Né? O Maicon não foi tão feliz nesse jogo. Ele falou, pô, então peraí, por que eu tenho o João Vitor, que eu já vi jogando tantas vezes na posição dele, por que ele está improvisado? Se eu tenho um cara aqui que é da seleção, ele pode até não conhecer o Pumita, mas peraí, esse jogador é da seleção do país dele? Tem alguma coisa errada aqui. Eu não preciso nem entender de futebol para perceber que se tem um da seleção do país dele que não está jogando, e eu estou jogando com um jogador improvisado, que eu já vi jogando na posição certa, é minha obrigação trazê-lo para a posição dele e dar para ele a função que ele precisa, porque, na verdade, o João Vitor estava fazendo também, Edmundo, Gui, todos. Ele estava avançando para caramba, pô. O João Vitor, mesmo improvisado, ele avançava demais. É rápido, né? Veloz. Né? Então, o que acontece hoje? Hoje o Pumita vai ter quem cubra ele. Vai ter quem cubra ele, que quando ele subir muito, o João Vitor pode ajudá-lo e deve ajudá-lo. Não é a preocupação hoje, e aí eu não sei qual é a escalação, não sei qual é a possível escalação, a minha preocupação hoje continua sendo fortemente no meio de campo. O meio de campo, para mim, ainda é um meio de campo extremamente frágil e pouco criativo, porque fica dependendo do Payet criar, o Payet criar. Mas sim, o Payet vai criar, aí tem o Galdamés, aí tem o Esposa e marcar mesmo quem vai marcar. Tudo bem que o meio de campo do nosso adversário não é um meio de campo também pegador, não é. É um meio de campo de criatividade. Mas a gente precisa ter gente marcando, penso eu. Entendeu? Então, a minha preocupação hoje, parabéns para o nosso treinador, Pachecão, que conseguiu, pelo menos, tirar os improvisos, que é desagradável. Agora, o meio de campo tem notícias? Vocês têm notícias do meio de campo? Eu acho que não deve mudar. O meio de campo deve ter menos mudança, né? O meio de campo deve continuar com o Galdames, Esforça, Payet, né? A não ser que ele coloque cabeça de área, que a gente fala muito do Zé Gabriel, né? A gente fala muito do Zé Gabriel de cabeça de área. E nisso a gente não sabe. Lembrando que é uma provável escalação do Vasco, com essa mudança do Pumita na lateral direita. E na zaga, pode ser que ele mantenha o Maicon, às vezes, né? Vem do grupo, tudo. Oh, peraí, vou deixar o Maicon mais um jogo, só que é um jogo contra o Flamengo. Vamos ver como vai vir aí para esse jogo de domingo, né? Quero saber a opinião de vocês, além da zaga, né? Que aí é Léo Jardim, Pumita, Rodrigues, pelo menos. Possível escalação, tá, gente? Se aparecer outra lá, pô, o Guilherme falou da escalação, não. É uma possível escalação que tem falado as pessoas que acompanham lá. Aí na zaga é ou João Vitor ou Maicon, junto com o Léo Pelé, Piton. Aí o meio de campo vem com Esforza, Galdames, Payet. Aí é uma outra dúvida, né? Uma das pontas que é ou o Rossi ou o Adson, estão falando. E aí o David Verratti. E aí, Edmundo, mudaria alguma coisa? Essa ponta aí, você acha que tem que ser o Rossi, o Adson, que estava entrando muito bem? Eu colocaria o Adson, para te falar a verdade, né? Não sei qual que é a ideia aí do nosso Álvaro Pacheco, né? O que você achou? Bom, eu gosto. E funcionou, né? Do Adson no meio-campo nos jogos aí que o Vasco venceu, né? Não, né? Ele não venceu o Fortaleza, mas fez 3 gols, foi 3-3 e o Vasco acabou ganhando nos pênaltis. Eu acho que é um jogo difícil, muito difícil contra o Flamengo. O Flamengo tem sempre muita posse de bola, tem jogadores excelentes. Eu acho que precisaria aí de uma marcação no meio-campo. Né? Os laterais do Flamengo apoiam bastante.
apesar de não serem grandes jogadores, né? Mas apoiam bastante. E, enfim, eu não sei. Se eu fosse o técnico, só de orelhada, tá? Aqui do conforto da minha casa. Mas porque eu não estou lá. Quem está lá é quem tem que tomar essa decisão. Mas eu colocaria mais um jogador de meio campo, mais um jogador de marcação. Entendeu? Jogaria só com Verratti e David na frente. Jogaria num 4-4-2, daria um pouco mais de liberdade para o Verratti, para o Payet, para ele mais criado que ter obrigação de marcar, porque nessa escalação ele vai ter que ajudar. Nessa escalação aí ele tem que ajudar na marcação, senão os volantes do Flamengo vão jogar livre e isso aí pode se tornar um perigo. E aí, Eric, o que você acha dessa possível escalação? Colocaria o Rossi, o Adson mais pelo meio. O Adson que tem me agradado sempre no time do Vasco aí, pelo menos me parece uma evolução aí. Você mudaria alguma coisa, Eric? Rapaz, você acha que eu vou mudar depois de tudo que o Edmundo falou? Na verdade, eu concordo muito com o Edmundo. Mas eu ia sacrificar um pouquinho o Adson, porque eu acho que o Adson é um jogador que pode, pela velocidade, né, o preparo físico dele, ele pode dar uma voltadinha aqui para o meio de campo para dar um auxílio, para liberar um pouquinho mais o Payet, e digo, porque é o seguinte, ele tem uma velocidade que vai fazer com que o lateral não avance tanto, porque aquele lado ali, o lateralzinho do Flamengo, ele tem uma mania muito boa de ir para frente. Com o Adson, que tem velocidade, ele não vai tão para frente assim. A gente segura um jogador que é importante para a gente. Então, nós vamos ter dois jogadores bem velozes, que é o Adson e o David, e o Verratti é aquela coisa que a gente já sabe. Nós vamos ter que, toda hora, estar lançando bola dentro da área. Então, com esses dois jogadores, são mais duas opções de partir para contra-ataque com velocidade. O David e o Adson, penso eu. Ô Edmundo, você fala nesse 4-4-2, você puxaria mais o Adson ou de repente colocaria o Zé Gabriel para deixar Zé Gabriel, Esforza? Porque o Galdames a gente sabe que não tem aquela intensidade na marcação também muito forte. É o que muitos reclamam, que ele tem uma técnica boa, sabe sair jogando. O que você faria? Você puxaria Adson, colocaria mais um volante? Não, eu tiraria o Adson e colocaria um volante, um protetor de zaga mesmo ali. Pode ser o Hugo Moura, pode ser Zé Gabriel, aí quem estiver treinando melhor. Eu acho que ficaria mais forte no setor defensivo e, a partir daí, se você não toma gol, você tem mais facilidade de fazer lá na frente. Agora, é o técnico quem tem que tomar essa decisão. Eu não tenho a menor dúvida de que na estreia dele, num gigante como o Vasco, a grande oportunidade da vida dele, o currículo dele é bem pequeno ainda, nunca teve uma oportunidade tão grande como ele está tendo essa de treinar o Vasco, ele não vai querer estrear com o pé esquerdo, né? Ele vai querer estrear com o pé direito, vai querer estrear ganhando. Então, é dar confiança na decisão que ele está tomando aí e que corra tudo bem, que dê tudo certo, que o Vasco faça um grande jogo e que vença o Flamengo.